Nós já terminamos esse livro nas reuniões de palavra ministerial, né? Nós vimos em três reuniões, cada reunião eram 2 capítulos. Mas aos domingos nós vamos continuar ainda desfrutando, ruminando um pouco. Hoje nós vamos ler o capítulo 3. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, a civilização pós-dilúvio. Então, nos próximos domingos, nós ainda temos 3 mensagens, né? Nós vamos continuar ainda desfrutando, ruminando esse livro. Se você ainda não tem, é bom você procurar o serviço de literatura, né? Adquirir. Quem ainda não tem participa do livro na minha mão, queria encorajar os irmãos e as irmãs a participarem desse encargo, tá bom, irmãos? De uma maneira facilitada, para que todos os irmãos e irmãs da vida da igreja tenham os livros da editora Árvore da Vida, que o Senhor tem trazido para nós andarmos em sintonia com o mover de Deus, não somente a palavra escrita, mas também a palavra revelada por meio de livros. E um dos encargos que os nossos amados irmãos que estão à nossa frente estão promovendo no nosso meio é que nós somos uma geração, nós não esqueçamos disso, nós somos essa geração aqui, nós estamos nisso. Não houve nenhum dilúvio depois do dilúvio na época de Noé. Então há uma necessidade muito grande hoje de nós que vivemos nesse período desse século, né, nessa era hoje, uma necessidade muito grande é o que nós, na comportagem dinâmica, depois que nós oramos com a pessoa, levamos ela a invocar o nome do Senhor, a crer em Jesus, a receber Jesus como Salvador dela, e a partir do momento que apresentamos o livro, a coisa que nós sempre encorajamos é que ela seja uma leitora de bons livros. E o encargo dos irmãos que estão à nossa frente é que nós hoje sejamos também irmãos leitores. Há necessidade hoje muito grande de que todos os irmãos e irmãs que vivem a vida da igreja lerem não somente os livros, mas a Bíblia e também o jornal Árvore da Vida. Amém? Amém? Não para obter o conhecimento na letra, mas para nós sermos ajudados a discernirmos as coisas que vêm. Temos entendimento do que acontece ao redor, né? Porque às vezes nós podemos ser envolvidos numa situação por falta de entendimento. E aí quando nós vamos ver, já estamos dentro dela ou ela já passou por nós. Então é importante, tanto na vida familiar como na vida pessoal, todos nós temos entendimento das circunstâncias. E isso tem sido uma ajuda que nós temos recebido dos irmãos que estão à nossa frente. Amém? Então, graças ao Senhor, que o Senhor tem trazido a sua palavra até nós, né? E uma visão que nós precisamos ter hoje, que tem que ser bem forte no meu viver e no seu viver, é acerca do Evangelho. Nós precisamos ter essa visão trabalhada para dentro de nós. A nossa salvação hoje, mesmo estando vivendo no meio de uma geração corrupta e sem Deus, uma geração que está se degradando dia a dia, a nossa salvação hoje é o Evangelho. E o Evangelho não é somente aquele dia em que nós estávamos numa situação, chegou até a mim e você, trazendo o nosso Senhor Jesus para dentro de nós, por meio do crer e recebê-lo como nosso Salvador. Mas o Evangelho na nossa vida é todos os dias por meio da palavra e por meio da literatura saudável, Deus vem até nós pregar o Evangelho. Ou seja, o Evangelho para mim e para você é uma renovação diária. Está vendo, irmãos? Para uma pessoa incrédula, o Evangelho é a salvação, é a redenção, é tudo que Deus fez por meio de Jesus para aquela pessoa, para tirá-la do lago de fogo. Aí a partir do momento que ocorre isso na vida dela, constantemente no viver dela, ela vai estar ouvindo o Evangelho.
E o que é o Evangelho? É o próprio Senhor Jesus, está vendo? Então nós precisamos estar ouvindo Ele todo dia. Tudo que Ele fez precisa ser algo que tem que estar intrínseco, dentro de mim e de você. Não pode ser algo fora, não, tem que estar dentro. E eu e você precisamos viver por essa vida que está dentro, por esse Evangelho que está dentro. E esse Evangelho, o que ele vai fazer conosco? Ele vai nos levar a pregar esse Evangelho para outras pessoas. Vai trazer para mim e para você a incumbência. Está vendo? Não somente resgatados, redimidos. Hoje eu e você somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Com uma base firme e sólida. Uma base firme e sólida. Oriunda de quê? Provém de quê? Da justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. Nós éramos injustos, nós somos injustos, às vezes até hoje com nós mesmos, com os irmãos, com as pessoas, mas Deus é cheio de justiça. Para que o Evangelho chegasse a mim e a você, Ele não olhou nem a minha nem a sua condição. Deus não olhou não, irmão, simplesmente Ele achegou-se a nós. Por isso nós precisamos do Evangelho todo dia. Senhor Jesus, Deus é justo, cheio de divindade. Deus é justo, cheio de divindade. Não somente isso, Deus é santo. O que é ser santo? O que é a santidade que está hoje em nós, que habita no nosso espírito? Ser santo é separado do que é comum. Separado do que é comum. Então Deus, Ele é santo, e essa santidade está em nós, e o desejo do coração dele é que nós sejamos separados do que é comum. Por isso que nós precisamos da palavra. A palavra entra e nos separa do que é comum. Senhor Jesus, muitas pessoas aí fora, os conceitos, falam que ser santo envolve questões morais, questões do mundo, a boa performance, o caráter. Não é só isso. Existem muitas coisas aí que são imorais, é ou não é? A imoralidade hoje no mundo está de vento em popa. O negócio está avançando de tal maneira que ninguém consegue segurar, irmão. E vai aumentar mais ainda. Então eu preciso ser certinho, etc. e tal. Isso demonstra santidade? Não. Ser santo é ser separado do que é comum no mundo, do que é comum, das coisas comuns, do viver comum, envolvido com, às vezes, um bom conceito, é uma vida comum, uma boa moralidade, uma boa condição, às vezes financeira, um bom caráter, uma boa formação. Isso aí não santifica ninguém, não. O fulano de tal tem um caráter excelente, ele é bonzinho demais. Isso aí leva ele à santificação? Não. O que leva ele à santificação? É receber primeiro Deus como Salvador, libertador, redentor. É redimi-lo, é tirá-lo daquela condição. E a partir do momento que ele aceita, recebe essa vida, ela começa a trabalhar, ser trabalhada para dentro dele. Começa a trabalhar a pessoa dele, de dentro para fora. Quanto mais ele recebe esse trabalhar, mais ele vai sendo separado do que é comum, mais ele vai sendo santificado. É dia a dia, dia após dia. São os nossos atos de justiça. Quanto mais nós aplicamos o nosso viver, mais essa vida santa cresce para dentro de nós. E mais você vai sendo separado, vai sendo tirado. Está vendo, irmãos? É isso que nós precisamos. Por isso que em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Paulo fala para Timóteo:
Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então nós precisamos honrar o Senhor, que Ele é tudo. Precisamos dar a Ele honra, glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Não nos envolvermos com situações extra o nosso viver, ou seja, o viver de alguém que creu no Senhor e recebeu o Senhor como Salvador, que vai trazer dano para a nossa pessoa em geral. Às vezes nós, mesmo vivendo a vida da igreja, procuramos às vezes performances em determinadas áreas da nossa vida, ao invés de irmos até o Senhor, e achando que aquilo ali vai mudar a nossa condição, a nossa situação. Mas na verdade não é isso, às vezes até piora. Então nós precisamos o quê? Por meio da palavra, sermos separados dia a dia. Eu e você precisamos ter esse coração, tá vendo? Por isso que o Evangelho é todo dia. O Evangelho para nós, ele é constante. Quanto mais nós vamos até a palavra, mais nós somos ajudados. Percebe, irmãos? Porque qual que era a minha e a sua condição? Jesus veio como uma boa oliveira, é ou não é? E Ele veio para os seus. Ele não veio para os judeus, que eram os seus, escolhidos por Deus. Ele veio para eles. Eles eram aquele ramo que estava lá enxertado na oliveira. Mas o que eles fizeram com o Senhor? Eles rejeitaram o Senhor. Isso deu oportunidade para nós, como oliveira, como ramos, que estávamos numa oliveira brava, sermos tirados dela e enxertados na boa oliveira. Está vendo como que mudou a nossa situação? Como mudou a nossa condição? Nós éramos merecedores? Não. Por isso nós precisamos abrir o nosso entendimento, está vendo? Precisamos abrir o nosso entendimento. E como nós vamos abrir o nosso entendimento? Por meio de irmos até a palavra, de irmos até os livros. E a partir do momento que nós abrimos o nosso entendimento, nós permitimos o trabalhar de Deus na nossa vida dia a dia. E quanto mais nós permitimos e deixamos esse Deus trabalhar em nós dia a dia, mais nós vamos sendo conformados à boa oliveira. Está vendo? Mas a vida da boa oliveira, ela vai circundando, vai circulando no ramo e vai conformando o ramo a ela. Porque nós éramos esse ramo da oliveira brava. Nós não tínhamos nem a condição da boa oliveira, não tínhamos a vida da boa oliveira, mas a intenção da boa oliveira, quando nós somos enxertados ali, é que a vida que estava nela percorresse pelos ramos e transformasse os ramos na mesma condição dela. É isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje, por meio da vida divina, está vendo? Senhor Jesus. Por isso que Paulo em Romanos 11, ele falou muito desse aspecto. Por isso nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. Às vezes quando você enxerta algo, por exemplo, um ramo numa planta, ali há necessidade de um cuidado, é ou não é? É um cuidado diferente da planta que sobe e já nasce os galhos. Então esse ramo enxertado precisa ser cuidado. E esse cuidado hoje é o Senhor para comigo e com você, está vendo? Deus, Ele cuida para que nós ali permaneçamos e não ocorra no nosso viver, no nosso coração, rejeição por estarmos ali enxertados. Por isso que o Senhor, Ele faz de tudo para mim e para você permanecermos no viver da igreja, porque Ele quer nos conformar à sua imagem e semelhança. Naquele dia, o que o Senhor vai esperar de mim e de você? É como o irmão mostrou ontem, é como um zíper, é como se eu estou aqui dentro. Já tinha ouvido no passado sobre isso. Tem um homem interior, tem ou não tem? Cada um de nós tem um homem exterior, mas tem um homem interior. E Deus está interessado em qual homem? O homem interior. Por isso que o trabalhar é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas naquele dia o Senhor vai abrir o zíper,
assim como ele fez com Jesus, não é? Não tinha Jesus homem com aquela casca, mas lá dentro dele tinha a divindade, tinha tudo que Deus era, estava dentro. O que Deus queria? Que aquela casca ali, ela fosse aberta, e ali rompida, e ali de dentro surgisse o novo homem, o novo Jesus, está vendo? Se tornou o Espírito que dá vida. Então Deus, Ele quer isso de mim e de você. Por isso nós precisamos, como esse ramo enxertado, permitir o trabalhar de Deus na nossa vida, por meio de muitas circunstâncias. Deus, irmão, na minha vida e na sua, levantam-se N circunstâncias para Deus trabalhar no nosso viver, para nós sermos conformados à sua imagem e semelhança, sermos conformados à oliveira boa. Aleluia! Senhor Jesus! Mas nós vivemos numa situação hoje conturbada no mundo. O sistema, esse sistema maligno que Satanás ele arranjou, ele monopolizou, ele fez de uma maneira tão sutil, está cada dia mais o que? Se deteriorando. Não pensemos que tudo isso vai mudar da noite para o dia, vai mudar de hoje para amanhã, que vai entrar fulano de tal que vai resolver tudo, aqui país tal vai acontecer isso, na minha cidade vai acontecer isso, na minha vida, no meu trabalho. Isso não acontece, não é assim. A tendência é cada vez mais se deteriorar. É como se você comprasse uma geladeira e nunca usasse essa geladeira. Você vai deixar ela num canto, você desembalou, tal, tirou e deixou ela quietinha lá. Depois de 10 anos naquele canto, você quando for lá usá-la, ela não vai ser a mesma geladeira que você comprou há 10 anos atrás. Por quê? Ela vai deteriorar, ela vai ser consumida. E essa geração de hoje, o homem em geral, a circunstância das coisas, o que está acontecendo? Toda a humanidade, ela precisa de quê? Crer em Jesus. Para ela não deteriorar, ela precisa receber Jesus como seu Salvador. Se ela não recebe Jesus, se o homem não recebe Jesus como seu Salvador e Redentor, o que acontece com a vida humana dele? Deteriora. Ela nunca se renova. Mas aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Redentor, o que acontece com a vida dele? Se renova de dia em dia. Mesmo que ele creia no Senhor com 80 anos, mas ele recebeu naquele dia Jesus, ele amou receber Jesus, a vida dele ali iniciou de novo. É como um bebê nascendo de novo. Ele nasceu aquele bebê que creu em Jesus. Então a vida dele vai acontecer. O que vai acontecer com ela? Ela vai sendo renovada dia a dia. Não importa se ele tem 80 anos, se ele tem 70 anos, se ele tem 20. A partir do momento que ele creu, daquele tempo ali para trás, Deus não considera. Ele nasceu de novo. Ele é novo. É uma nova criatura. Se torna um filho de Deus. E a sua vida não se deteriora, ela se renova de dia em dia. Por isso nós precisamos buscar essa renovação diária, irmãos. Para viver a vida da igreja, não é pelo velho homem, não é pelo ontem, é pelo renovar da vida que está dentro de mim e de você, dia a dia. É isso que importa para Deus. Por isso que você e eu precisamos buscar, está vendo? Você tem que ter esse anseio de buscar, de ir até o Senhor, de querer o Senhor, de participar do que Deus está fazendo, participar da comportagem dinâmica, sair na rua pregando o Evangelho, se envolver com tudo que a igreja promove. Tudo isso é para renovar o nosso viver, renovar a vida. Alguém que anda com a vida renovada é alguém feliz. Irmão José falou para nós, feliz é o que? Você quer ser feliz? Prega o Evangelho. Se quer ser renovado, prega o Evangelho. Se quer crescer em vida, sai da comportagem dinâmica. Quer negar o velho homem, prega o Evangelho. É isso que renova, é isso que Deus quer fazer para mim e para você. Uma vida da igreja nova, alegre, desfrutável, renovada. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, irmãos. Mas quando você prega o Evangelho, você vive a vida da igreja intensamente,
se envolvendo com tudo que o Senhor promove, envolvendo com os irmãos, abrindo o seu coração, você tem um viver renovado dia a dia. Sua vida muda, mesmo que esteja tudo caindo, está tudo dando errado, deu tudo errado hoje, Senhor, mas amém, Jesus é o Senhor. Jesus renovou a sua vida, às vezes por meio das circunstâncias, por meio das diversidades, situações. Não é como aí fora, não é como o sistema, o mundo que se deteriora. A nossa vida se renova dia após dia, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos amar Jesus, não aceitar o que o inimigo faz. No mundo jaz o maligno, com suas entrelinhas, com as suas questões. Tudo isso é para envolver a mim e a você, é para tirar a mim e a você do viver da igreja. Tudo que ele faz é para arrancar-nos desse viver, é para te tirar, sabe da onde? Da oliveira boa. Tudo que o diabo faz, irmão, é para apodrecer o enxerto. Você está enxertado na oliveira boa, a vida está fluindo, mas tudo que ele faz, tudo que ele promove, tudo que ele traz até você, é para fazer aquele enxerto apodrecer. Se aquele enxerto apodrece, sabe o que a oliveira faz? A árvore faz? Ela rejeita aquele ramo. Está na natureza dela, está na natureza da árvore, ela rejeitar aquele ramo que vai trazer dano para ela. E o diabo, o que ele faz? Ele faz de tudo para fazer com que esse ramo que está enxertado ali, ele apodreça e a árvore rejeite. Mas Jesus não quer te rejeitar. Jesus quer te suprir vida. Por isso essa vida é para você rejeitar o diabo. Rejeitar o diabo com suas manhas, com suas artimanhas, com seus quereres, com seus achismos, com seu engano, um engano florido, um engano financeiro. Vou jogar na loteria para ficar rico. Mentira do diabo, irmão. Vou trabalhar até mais tarde para ganhar mais dinheiro. É mentira, porque o dinheiro vem na sua mão e ele acaba. Aí quando você vai ver, você não fez nada, não teve como fazer nada. Então nós precisamos invocar o nome do Senhor, rejeitar as obras do diabo, rejeitar mesmo, irmão. Ele vem na sua vida para trazer interrogação, trazer problema, trazer dificuldade. Rejeita em nome de Jesus. Aplica o sangue. Você tem o sangue de Jesus. Não permita que ele faça nada na sua vida. É a única base. Não dê oportunidade para ele no seu viver. Não dê oportunidade. Se ele levantou a fagulhinha de algo, um olhar, uma atitude, uma palavra, rejeita na hora. Rejeita na hora. Manda ele para o lago de fogo. Aplica o sangue. Ó Senhor Jesus. Jesus é lindo. Tudo que Deus faz é para que eu e você não nos degrademos, como o mundo está se degradando. Por isso que nós hoje temos o Evangelho. A igreja em 2019 tem o Evangelho. É o Evangelho completo. Você e eu temos nas mãos o Evangelho completo, que é a vida de Deus, que é Jesus. O que eu e você precisamos fazer? Você vai na padaria, você pega o ônibus, o que você precisa ter na sua mão? Um folhetinho. Um folhetinho. Sabe para que esse folhetinho? Para ajudar o Senhor, para muitas pessoas serem alcançadas, para tirar muitos da degradação. Um folhetinho que você entrega, irmão, é uma semente que está sendo plantada. Talvez para você ali naquela hora, a pessoa não deu muito valor, enfiou no bolso, dobrou e fez isso, fez aquilo, mas no dia que ele for lavar aquela roupa, a hora que ele enfiar a mão no bolso, vai tirar o folhetinho. Puxa vida, naquela hora a salvação chegou para ele, a semente brotou. Está vendo como que é importante funcionar? Seja alguém no viver da igreja que funcione. Não importa como você vai fazer, irmão, vá diante do Senhor, porque nós temos algo positivo dentro de nós. É sério isso. Eu e você temos algo positivo que quer reger a minha e a sua vida. Vamos dar a oportunidade para esse Jesus maravilhoso trabalhar em nós, porque o Evangelho que nós recebemos é o poder de Deus para todo aquele que crê. É a libertação,
é a salvação, é a redenção, é tudo. O Evangelho é tudo. O Evangelho é tudo. E aonde está esse poder? Está dentro de nós. Esse poder está dentro de você, irmão. Esse poder que cura, que liberta, que traz esperança, está dentro de você e de mim. Não está fora, não está ao alcance, mas está dentro. E esse poder quer alcançar as pessoas. Por isso que o encargo que chegou a mim e a você, o que é? Pregar o Evangelho. Você quer ser renovado? Exercite esse poder. Na terça-feira aqui, a partir de 8 horas da manhã, venha para você exercitar esse poder. Poder do Evangelho, que renova as pessoas, salva as pessoas, que te renova, que te traz mais da vida divina, que te santifica cada dia mais, que te separa do que é comum. Vamos ter essa prática. Você tem algo maravilhoso, Senhor Jesus. Por isso não vamos deixar deteriorar essa vida que está em nós. Está vendo, irmão? Não deixe deteriorar essa vida que está dentro de você. Não permita isso. Não questione. Não murmure. Não ache que está tudo dando errado. A minha vida é assim mesmo. Não tem salvação para mim. Um dia eu creio no Senhor, mas eu não consigo. A minha esposa é assim, meu marido é assim, meu filho é assim, meu patrão é assim, ao lugar onde eu trabalho é assim, os irmãos são assados. Não deixe a vida divina deteriorar no seu interior. Não permita isso. Irmão, tome posse da vida eterna. Tome posse desse poder. Não permita que essa vida se deteriore. Sabe por quê? Porque se você permitir, o prejudicado é você e eu. É sério isso. É sério, irmão. Nós estamos no corpo. Estamos vivendo a vida da igreja juntos, estamos enxertados. Se eu permito essa degradação, quem é prejudicado? Somos nós mesmos. Então não vamos permitir que essa vida se deteriore. Vamos lutar contra a correnteza da deterioração espiritual. Seja alguém firme. Sabe o segredo para você lutar contra a correnteza dessa deterioração espiritual? Sabe qual? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho é o que vai te renovar, irmão. Não existe segredo para renovar a vida divina em nós. Não existe. É você sair, ser obediente ao que tem chegado até você, essa palavra profética que te movimente. É você sair cheio de poder, cheio da vida de Deus, alegre, e abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Não tem maneiras sutis não, irmão. É só você sair e pregar o Evangelho. É a maneira que você vai cooperar com o Senhor e que vai proporcionar para você mesmo lutar contra essa deterioração espiritual. Porque se ela ocorre, nós somos os mais prejudicados. Daqui a pouco você não quer mais saber do Senhor, você não quer saber de estar no meio dos irmãos, você se entristece. É isso que o inimigo quer na sua vida e na minha vida. É isso, irmão. Eu tenho falado isso para os meus filhos, falo para eles direto. Se eu abrir mão do que o Senhor tem feito no meu viver, eu vou ser o primeiro prejudicado. A salvação, ela é eterna. Mas e o reino? Como fica a questão do reino? Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, está vendo? Renovação dia a dia, pregar o Evangelho. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste. A vossa vida está oculta em Deus, irmão. Está lá oculta, mas essa vida precisa sair para as pessoas. Senhor Jesus, puxa vida, aleluia. Por isso que você e eu precisamos doar-nos, precisamos nos dar,
ao máximo para a edificação da igreja. Você e eu precisamos nos dar ao máximo para a edificação da igreja. Às vezes o irmão está se doando muito, não é? Nós olhamos para ele, ele está fazendo muito, ele está se doando, ele está saindo, pegando evangelho, ele é com a palavra, ele vai para a conferência, ele vive as reuniões, ele participa de tudo que o Senhor promove. Aí o que eu fico fazendo? Às vezes, em mim mesmo, eu questiono o irmão, mas eu não falo, lá dentro eu questiono. O que eu preciso fazer? Preciso abrir mão da minha pessoa e correr atrás dele. O irmão me chama, me leva, me ajuda. Eu quero participar também. Eu quero ser um com você. Eu quero viver essa vida. Está vendo? Então nós precisamos ser esses, participativos. Por exemplo, nós temos o almoço. Tem muitos irmãos que não estão aqui hoje. Satanás, o que ele faz? É uma coisa que nós precisamos aprender diante do Senhor, principalmente quando envolve questão financeira. Isso aí na vida da igreja, tudo que se promove tem um custo, é ou não é? Quando nós ouvimos que tem um custo, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Não vou participar porque eu não tenho. É errado, irmão. Isso é o que o diabo faz comigo e com você. Tem uma conferência, eu não vou, porque vai ficar caro. Meu filho, meu adolescente, eu preciso enviá-lo para a conferência, mas não tenho condições. É isso que o diabo faz. Aí eu esfrio. Quando eu me esfrio, eu esfrio meu filho, esfrio minha filha, esfrio a minha casa. Não participo, não sou um participante. Então nós precisamos o quê? Participar ao máximo. Você tem que se dar. Por que o Senhor é aquele que é um conosco? Porque quando eu estou na necessidade, na situação, eu tenho que ir até quem? O Senhor, ué. Não é promessa dele de cuidar de mim e de você até a volta dele? E ele não está fazendo isso hoje? Está ou não está? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ir até ele. Eu preciso ir até ele. E falar para quem? Para ele. É ele que tem que ouvir as minhas queixas, as minhas súplicas, as minhas orações, os meus pedidos. É ele. É ele que tem que ouvir. Eu tenho que falar para ele. Eu até lembrei nós estávamos cantando o hino, eu lembrei de uma pessoa que sempre entrava na presença de Deus, mesmo antes do sacerdócio ser instituído por Deus. Tinha uma pessoa que entrava na presença de Deus tranquilamente. Ele entrava sem problemas nenhum, sem dificuldade nenhuma. Ele entrava lá, sentava. Certamente ele sentava, não sei se era no chão, não sei se tinha uma cadeira para ele. Eu só sei que ele entrava lá e batia um papo com ele. E Deus gostava, é ou não é? Deus gostava de estar junto dele, estar na presença dele. Batia aquele papo com ele e ele saía feliz, cheio da vida de Deus. Essa pessoa era Moisés, está vendo? Por que Deus gostava de Moisés? Porque ele era íntimo de Deus. Os dois andavam juntinhos, enrolados, colados. Tudo que Deus pensava, Moisés pensava. Tudo que Moisés pensava, Deus pensava. Deus era um com ele. Era um amigo de Deus, era um amigo próximo, íntimo. Amigo íntimo. A nuvem tem que levantar, opa, meio-dia. A nuvem levantou, se vira, larga essa comida aí e vão preparar e vão embora. A ordem vinha, irmão, acabou, vamos embora. Não tinha hora. Vamos parar aqui hoje. Não, mas o sol está de noite para armar esse tabernáculo. Vamos armar o tabernáculo. Então Moisés ele era um com Deus. Ele tinha o mesmo pensamento, tinha o mesmo sentimento. Moisés, eu vou destruir esse povo aí. Bom, você tirou eles do Egito, trouxe para aqui, para esse deserto. Olha o que tem aí, só areia. Só tem areia. Você vai destruir eles? O que os outros povos vão falar lá? Algum de nós teria coragem de virar para Deus e falar isso? Não ia ter nunca. Nenhum homem ia ter coragem. Você vai destruir esse povo que você tirou de lá e trouxe até aqui. O que eles vão falar? Lá, o Deus deles lá, destruiu todo mundo.
trouxe do Egito, tal, no meio dessa areia, para acabar com todo mundo. O que Deus fez? Moisés está com a razão. Moisés está certo. Mas o que era isso? Era alguém que era íntimo, tá vendo? Ele participava das coisas de Deus. No viver da igreja nós precisamos ser esses, irmãos, participativos. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para a sua condição, né? Não olhe para os seus pensamentos. Olhe para o coração. A necessidade de eu e você termos um coração. E lá antes desse acontecimento, tinha alguém que passava pelas mesmas circunstâncias, alguém que passou pela mesma situação. Essa pessoa era Noé, tá vendo? Noé, irmãos, estava numa situação a qual nós vivemos hoje. E lá era ele e a sua família, vivendo numa humanidade deteriorada, se destruindo pouco a pouco, se envolvendo com tantas questões, tantas situações, estavam se perdendo, tanta idolatria, tanta coisa ruim. Mas lá estava Noé, que tinha o que Deus amou nele. Noé tinha um coração, tá vendo? É o que Deus espera em ver nos homens. E como que Deus vai ver isso nos homens? Por meio do Evangelho. O Evangelho, que é a lupa de Deus. Está vendo? O que é o Evangelho? É a lupa de Deus. Quando você prega o Evangelho para alguém, ela creu em Jesus e recebeu como Salvador, Deus já checou o coração dela na hora que você começou a falar. Sabia disso? Quando você abriu a boca e falou de Jesus para a pessoa, Deus já tocou no coração dela. Quando você parou na rua, chamou alguém para você orar por ela, e ela parou e aceitou a oração, Deus já tocou no coração dela, já preparou ela para receber a oração, crer em Jesus e receber Jesus como Salvador dela. Deus já começou a abrir uma porta nessa pessoa para a salvação. Então o Evangelho hoje é essa lupa que enxerga o interior. É como Deus, Ele viu toda aquela geração, Ele viu alguém que tinha um coração aberto, um coração simples, um coração receptivo, e Deus chegou até Noé. Deus chegou até Noé. E aí veio Noé e sua família, veio o dilúvio, que Deus já estava cansado daquilo. Deus já não queria mais aquela situação. E aí veio o dilúvio. Em Gênesis capítulo 10 veio toda a situação, veio o dilúvio. E depois, em Gênesis capítulo 10, veio uma outra pessoa que apareceu depois do dilúvio, que era Nimrod, descendente de quem? De Cush. E quem que era Cush? Filho de Cão. Filho de Cão. E Cão foi o quê? Ele foi amaldiçoado por Deus. Por Deus não, por Noé. Ele foi amaldiçoado por Noé, por causa daquela situação da vinha. Noé tomou ali o vinho, ficou nu, e o filho, ao invés de cobrir, expôs o pai. E aí quando o pai ficou sabendo, amaldiçoou ele. E Nimrod veio da descendência de Cão. E aí, mas qual que era o coração desse homem? A Bíblia nos fala, capítulo 10 ali, nós vemos que a intenção dele, ele já era o quê? Diante de todos os homens, ele era um bom caçador, né? Uma pessoa diante de Deus, ele era uma pessoa capacitada. Esse diante de Deus, irmãos, é negativo, não é positivo não. Diante de Deus é uma afronta, ele afrontava a Deus, ele queria ser melhor do que Deus. Ele queria ser melhor. E aí o que ele promoveu no meio daquela geração? Temor a Deus, medo de Deus, medo que Deus trouxesse de novo o dilúvio para acabar com tudo. Ele promoveu isso no meio de toda aquela geração, está vendo? É o mesmo que ocorre com nós hoje. Nós estamos vivendo uma situação idêntica. O que nós precisamos? Agarrar no Senhor. Nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Naquela época tinha só uma língua,
Então ele aproveitou a oportunidade, está vendo? Tudo são as oportunidades. O diabo, o inimigo de Deus, ele simplesmente espera as oportunidades. Para quê? Para trazer para nós deterioração espiritual, trazer problema para o ramo, trazer dificuldade para o ramo. E esse homem introduziu muitas coisas, idolatria, muitas coisas, ao ponto de querer edificar uma torre para chegar até quem? Até Deus, até os céus, para ficar longe. Se Deus mandasse o dilúvio, eles estavam todo mundo longe, estava longe. Mas o Senhor veio e o que fez com eles? Confundiu a língua deles. Certamente quando confundiu essa língua, um olhou para o outro e falou: o que é isso na sua mão? Não entendeu, largaram tudo e foram embora, deixaram tudo. Então hoje nós precisamos abrir o nosso coração, está vendo, irmãos? E tomar cuidado com as coisas que são introduzidas no nosso viver. Às vezes podem ser Satanás cheio de artimanha, ele pode introduzir um ídolo, alguma coisa que vai trazer dificuldade para mim e para você. As pessoas do mundo têm os seus ídolos, e às vezes eles fazem tudo para aquele ídolo, às vezes eles pedem para aqueles ídolos coisas, e acontece, eles se alegram, festejam, mas ali por trás tem uma armadilha. Não é que aquele ídolo vai fazer tudo para eles, eles vão se tornar o quê? Escravos daqueles ídolos. Então nós precisamos ter cuidado, está vendo? Cuidado, vigiar, precisamos ser vigilantes, não permitir a deterioração espiritual. Por isso que é importante viver a vida da igreja, importante ler a Bíblia, importante ler os livros, importante ser participativo, estar envolvido com o mover de Deus, seguir de perto as pisadas do rebanho. É importante eu e você estarmos envolvidos, porque nós estamos aqui, nós estamos nessa geração, irmãos. Deus não vai, todos esperam um dia, o Senhor vai voltar, o Senhor está voltando. Como que será o fim? Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai ser fogo, se vai ser água, se vai ser o que vai ser. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só o Pai sabe. Perguntaram para Jesus: quando é que vai acontecer isso? Eu não sei de nada, mas o Pai sabe. Por isso que nós precisamos nos envolver, viver uma vida da igreja agradável, que traga desfrute para a minha casa, para a nossa casa, traz alegria, traz paz, segurança, esperança. Sermos esses envolvidos na pregação do Evangelho. Irmãos, se nós tivermos esse coração, nada é em vão, nada é em vão. O ramo, rapidinho ele vai se conformar à oliveira, ele vai ser um com ela, nada vai tirar ele lá daquele enxerto, nada. E por isso que nós não podemos permitir, temos que rejeitar as obras contrárias, que vêm trazer dano para mim e para você. Senhor Jesus. Mas não, depois nós vemos outra pessoa, no decorrer da palavra, vemos Abraão, que foi alguém abençoado por Deus, um homem que foi tirado da idolatria. Deus viu nele um bom coração, foi tirado da idolatria, passou por muitas circunstâncias, foi salvo. Mas o que ele fazia? Todas as vezes que ele edificava um altar, ele dava glórias a Deus. No nosso viver nós precisamos aprender isso. Eu preciso aprender a dar glórias a Deus, não reclamar de Deus, mas ser alguém que glorifica a Deus em todo o meu viver. Não é questionar a falta disso, falta daquilo, Às vezes eu ouço uma palavra atravessada, às vezes tenho uma discussão com minha esposa, com meu filho, às vezes até com o irmão, nós temos às vezes algumas dificuldades, mas isso não pode ser um empecilho para nós glorificarmos o Senhor. É ou não é? Não pode. Eu preciso aplicar o sangue de Jesus, arrepender, ter um novo começo e dar glórias a Deus. Eu preciso aprender isso na minha vida, dar glórias a Deus por tudo.
pela vida da igreja, pelos irmãos, pelo casamento, pelos filhos, por tudo. Nós precisamos ter esse coração de, em todo o nosso viver, sermos aqueles que glorificam a Deus. E esse Deus da glória aparecia sempre a quem? Abraão, assim como Moisés, está vendo? Conversava intimamente, era alguém íntimo. Eu e você precisamos ter esse coração. Vamos glorificar o Senhor. Vamos ler Hebreus. Está terminando, já está dentro do horário. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir do capítulo 11, a partir do versículo 8 até o 17, nós vamos ler o 17, os irmãos podem ler o contexto. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Então aqui nós vemos como foi o teste de Abraão, mas ele não pensou duas vezes, está vendo, irmão? Ele ofereceu aquilo que Deus deu a ele. Então esse deve ser o nosso coração, um coração de agradecimento, um coração participativo. Senhor Jesus, nós precisamos de um espírito inabalável para sermos vencedores em meio a uma geração corrupta que está se degradando dia a dia.